que recebiam Bolsa Família. Lula voltará o imposto sindical. Proposta prevê 1% do rendimento anual do trabalhador. Vocês vão se ferrar, quem votou nesse bando de canalha. Taxou compras internacionais. Quem compra essas compras internacionais na Shein, AliExpress, é a pessoa mais humilde, eu acredito. Pois é, vai pagar imposto agora. Gastou mais de 20 estados e municípios brasileiros. É tudo o que o governo do PT sempre quis. Falir esse país. Tá dado o recado. Vamos falar um pouco desses 8 meses do governo do PT. Após 8 anos no vermelho, governo Bolsonaro termina o mandato com saldo positivo de 54 bilhões. Vamos falar do governo Lula. Governo Lula, em seu primeiro semestre, tem um rombo de 41 bilhões. Após 13ª queda consecutiva, Bolsa de Valor registra maior sequência de quedas da história. Governo PT. Governo Lula terá que obter 150 bilhões de reais a mais em receitas para o novo arcabouço fiscal, ou seja, mais impostos. Isso significa esse novo código, essa mudança tributária no país que vai arrebentar com os municípios e estados brasileiros. Empregos formais caíram 44% comparado a 2022. Combustível tem um aumento de 27%. A turma do PT aí que, 27%. Lucro líquido da Petrobras cai 47%. Isso é o buraco sem fundo que esse governo comunista está enfiando o nosso país. Com nova política de preço da Petrobras, o país corre o risco de desabastecimento de óleo diesel. Eu ontem estava em Trindade, fui abastecer o meu carro, fui em 6 postos para conseguir abastecer, porque não tinha óleo diesel em nenhum deles. Lucro líquido do BNDES despenca 45%. Governo Lula bloqueia 1,5 bilhão de orçamento da saúde, educação. Lula corta recursos do auxílio, gás. 2 milhões de famílias podem ficar sem o benefício. Governo PT, o governo do pobre, é um governo que gosta tanto de pobre, que está empobrecendo a nossa população. Está produzindo mais pobreza nesse país. Lula corta recursos do auxílio. Governo federal exclui 1,4 milhão de famílias que recebiam Bolsa Família. Lula voltará o imposto sindical. Proposta prevê 1% do rendimento anual do trabalhador. Vocês vão se ferrar, quem votou nesse bando de canalha. Taxou compras internacionais. Quem compra essas compras internacionais na Shein, AliExpress, é a pessoa mais humilde, eu acredito. Pois é, vai pagar imposto agora. Gastou mais de 24 milhões em viagens nesses meses. Vocês imaginem se fosse Bolsonaro fazendo isso. A imprensa estava destruindo. Mas governo PT, aliada com a imprensa desse país, grande parte de uma mídia podre e suja, pode tudo. Gastou quase 400 mil para comprar 11 móveis, incluindo uma cama de 40, de 60 mil reais, um sofá. Lula pode. É o pai dos pobres, tadinho, vai dormir numa cama vagabunda. Mas o governo Lula não tem só coisa ruim. Então a gente tem que dar a mão à palmatória e dizer as coisas boas que foram feitas nesse governo. Nós tivemos um aumento do salário mínimo. Deputado Isiquinã, R$18. Quem queria comer picanha vai comer, enquanto tiver picanha para comprar. Porque vai acabar. Porque vão falir com o produtor rural desse país. Vão falir com o produtor de soja, o agropecuarista, o produtor de leite com a importação aberta. Porque esses vermes querem privilegiar países, principalmente países
que tem um perfil comunista, fazendo uma triangulação de leite em pó de péssima qualidade para o nosso país, hoje que já atinge 12% da nossa produção. Então, as coisas boas: nós tivemos uma redução no preço do gás. Deputado Paulo César, nós tivemos uma redução, coisa boa. Se reduziu 13 centavos no botijão de gás. Isso é uma conquista do governo do PT, né? E nós também tivemos uma abertura com outros governos. O Bolsonaro não tinha. Cuba, Venezuela, Nicarágua. Isso foram os lucros que nós tivemos com esse governo PT. Eu fui prefeito, e assim como eu, Renato de Castro também foi prefeito. E nós vivíamos em busca de um pacto federativo mais digno aos estados e municípios. 2013 e 2014, mendigamos em Brasília por esse pacto, por uma distribuição mais leal aos prefeitos e governadores do dinheiro que é arrecadado nos municípios e nos estados. E nunca conseguimos. E agora nós vemos uma reforma tributária que vai levar à decadência os estados e municípios brasileiros. E eu queria aqui mostrar aos senhores qual é o reflexo de tal reforma tributária. O Brasil precisa sim de uma reforma tributária, mas não nos moldes do governo do PT, não nos moldes de um governo comunista e a toque de caixa como estão fazendo. O Brasil não é um país homogêneo. Federalizar ainda anula a capacidade dos governadores e prefeitos. É isso que está fazendo essa nova reforma. Precisamos descentralizar, aumentar o poder dos estados e municípios, e não, na contramão, centralizar em Brasília. E é isso que está fazendo essa nova reforma tributária. E aqui eu quero mostrar para vocês os pontos negativos. Criação de um conselho federativo, ou seja, vai ser mais Brasília e menos Brasil. Estados e municípios vão perder autonomia. São eles que pagam as despesas, como segurança, infraestrutura, transporte, educação, além de perderem a capacidade de investimento. É isso que vai acontecer. A cesta básica deve aumentar em torno de 60%. Isso quem está dizendo não somos nós. É a Associação Brasileira de Supermercados que vai sofrer um impacto absurdo nessa reforma tributária. A reforma tributária pode elevar em 170% os impostos de serviço. Isso é um absurdo, é uma vergonha. A Confederação Nacional de Comércio diz que a proposta ameaça 3,8 milhões de empregos no nosso país. O comércio poderá sofrer um reajuste de mais de 40%. Não há certeza nessa reforma. Não houve estudo para conhecer o real impacto que vai sofrer os 5.568 municípios brasileiros. Cada estado tem a sua realidade, cada município tem a sua realidade. Se o projeto passar como está, senhoras e senhores, cada prefeito e cada governador vai receber uma mesada, de acordo com a proposição do governo federal. Quem vai mandar é o governo federal. Nós não teremos condições de fazer um planejamento de um futuro. E aí, senhoras e senhores, cada estado e cada município vai receber conforme queira o governo federal. Se for oposição, terá um tratamento. Situação, outro tratamento. O que a reforma tributária muda? Substitui todos os tributos sobre o consumo por um imposto sobre o valor agregado, pago pelo consumidor final. É você, consumidor final, quem vai pagar. Cobrado de forma não cumulativa em todas as etapas da cadeia produtiva. Isso é vergonhoso.
Impostos federais como PIS, CONFIS, IPI serão substituídos pelo CBS. Imposto estadual, ICMS e imposto municipal serão substituídos pelo IBS. Senhoras e senhores, o que o governo do PT quer é o que sempre quis: centralizar o poder e colocar prefeitos e governadores com pires na mão em Brasília, mendigando ajuda. Isso será a falência dos estados e municípios brasileiros. É tudo o que o governo do PT sempre quis: falir esse país. Tá dado o recado.